Eu sempre achei que, aos 68 anos, eu já tivesse vivido todas as humilhações possíveis. Perdi marido, perdi amigos, perdi emprego, perdi tanta coisa que achei que meu coração já tinha criado uma casca grossa. Mas naquela noite, dentro daquele restaurante caro de São Paulo, onde eu nunca teria pisado se dependesse apenas de mim, descobri que ainda havia espaço para doer. E doeu como se eu tivesse voltado a ser uma menina pobre, envergonhada da própria roupa, da própria existência. Eu estava sentada à mesa com meu filho Renato, minha nora Patrícia e meu neto pequeno, que mal olhava para mim. O lugar era bonito demais, iluminado demais, caro demais. As pessoas falavam baixo, riam baixo, comiam devagar, como se estivessem desfilando. Eu já me sentia deslocada ali, tentando esconder minhas mãos gastas, meu vestido simples, quando ouvi a voz estridente da Patrícia cortando o ar como uma lâmina. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. A gritaria dela veio como uma bofetada. "Ela mijou nas calças!" Ela berrou, alto o bastante para metade do salão virar o rosto. Meu corpo inteiro gelou. A vergonha foi tão brusca que tive a impressão de que minha visão ficou embaçada. Meu filho não disse nada. Apenas olhou para o lado, como se não me conhecesse. E o pior foram as risadinhas abafadas. Aquele som que parece pequeno, mas entra na gente como prego. Eu tentei respirar fundo, tentei manter a compostura, tentei dizer a mim mesma que não era verdade, que eu não tinha feito nada, mas minhas mãos tremiam por baixo da mesa. A Patrícia continuava falando, empurrando o guardanapo para mim, dizendo que eu sempre faço essas coisas, que idoso é complicado mesmo. Eu queria desaparecer. Senti meus olhos queimarem, mas engoli o choro porque se eu chorasse, ela venceria. Preferi olhar para o prato, em silêncio, como sempre fiz. Minha vida toda eu aprendi que silêncio protege. Eu achava que ainda protegia. Quando a conta chegou, o garçom colocou a maquininha ao lado da Patrícia. Ela pegou meu cartão com a confiança de quem já estava acostumada a mandar nele. Era sempre assim. Ela escolhia o que comer, escolhia o vinho, escolhia a sobremesa e depois empurrava a conta para mim, dizendo que eu tinha aposentadoria mesmo, então não fazia falta. Ela passou o cartão uma vez. A luz vermelha piscou. Ela franziu o senho. Passou de novo, negado. Foi quando vi os dedos dela começarem a tremer. Eu não disse nada, só fiquei olhando. Patrícia riu, mas a risada saiu fraca, quase um soluço. "Deve ser erro do banco", ela murmurou, passando pela terceira vez. Negado. O garçom, educado, perguntou se ela queria tentar outro cartão. E aí ela travou, porque ela não tinha outro cartão que cobrisse aquela conta. Ela tinha vindo para aquele restaurante sabendo que eu pagaria tudo, como sempre. E agora a máquina dizia o contrário. Renato, meu filho, pegou a maquininha. "Mãe, o que aconteceu?" perguntou irritado, como se eu tivesse feito algo errado de propósito para constrangê-los. Ele passou o cartão mais uma vez, e pela quarta vez, negado. Eu via a tensão subir pelo rosto dele, o maxilar duro, aquele jeito que ele tinha herdado do pai de carregar raiva sem saber para onde olhar. O garçom se afastou um pouco, discreto, mas claramente percebendo a situação. As pessoas ao redor olhavam com curiosidade, tentando fingir que não olhavam. Eu senti algo diferente ali dentro de mim. Uma calma, um silêncio diferente daquele que me encolhe. Era um silêncio que observava, que esperava, que sabia algo que eles não sabiam. Renato segurou meu braço. "Mãe, que palhaçada é essa? Você não pagou o cartão? A gente já falou que tem que deixar dinheiro na conta para não passar vergonha." Eu me soltei devagar. Aquela frase dita tantas vezes sempre me machucou. Mas naquela noite, ela não entrou. Bateu na minha pele e caiu, porque eu sabia. Eu tinha certeza absoluta. O problema não era comigo. Patrícia começou a suar. Literalmente. A maquiagem impecável dela começou a perder o brilho. Ela olhou ao redor, tentando achar ajuda, tentando achar um culpado que não fosse ela.
A expressão mudou de arrogância para medo. Eu vi. Eu saboreei aquele momento com a calma de quem esperou por décadas para ser ouvida. Renato passou a mão no rosto. Mãe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Eu respirei fundo, sentindo pela primeira vez naquela noite que eu não era invisível. Eles precisavam de mim. Dependiam de mim. Sem mim, não tinham como bancar nem aquele jantar, nem o estilo de vida que a Patrícia ostentava, nem as contas que empurraram para cima de mim por anos. Mas eu continuei em silêncio. Não porque eu era covarde, mas porque eu queria que eles sentissem, que percebessem, que olhassem para a própria arrogância desmoronando igual castelo de cartas. Renato tentou ligar para o gerente do banco. Tentou abrir o aplicativo no celular. Tentou tudo. E nada funcionava. Era tarde demais para eles, e cedo demais para entenderem o que realmente estava acontecendo. E foi naquele momento, com eles dois perdidos, vulneráveis, sem saída, que eu levantei meu olhar pela primeira vez desde a humilhação inicial. A vergonha já não estava em mim. Estava inteira neles. Eu ainda não tinha dito uma palavra. Mas quando eu dissesse, mudaria tudo. Eu nasci em Sorocaba, em uma casinha apertada de tijolo cru, onde a chuva sempre encontrava um jeito de pingar no meio da madrugada. Minha mãe trabalhava em lava rápido, meu pai era pedreiro, e eu cresci entendendo que o mundo não se ajeita para ninguém. Desde cedo aprendi que se eu quisesse alguma coisa, teria que conquistar com o próprio corpo, as próprias mãos, o próprio esforço. Por isso comecei a trabalhar muito cedo, primeiro lavando louça em um restaurante simples, depois como auxiliar de cozinha, e aos poucos fui me tornando o que chamavam de cozinheira boa de mão cheia. Eu me orgulhava disso. Não era muito, mas era honesto. E tudo o que eu tinha, eu colocava dentro do meu filho. Renato foi meu único menino, minha única alegria depois que o meu marido morreu jovem demais, num problema no coração que ninguém viu chegar. Eu tinha 37 anos quando fiquei viúva, e naquela época ainda acreditava que o mundo tinha alguma compaixão. Mas a vida continuou, e eu continuei, porque não tinha escolha. Cresci Renato com a ajuda de vizinhos, de amigos da igreja, de quem tivesse uma mão disponível. Ele sempre foi quieto, sempre olhando para o chão, um menino que me dava mais preocupação do que alegria, porque parecia não entender o quanto eu suava para tudo. Mesmo assim, eu o amava com cada parte de mim. Quando ele cresceu e arranjou o primeiro emprego, achei que eu finalmente poderia respirar. Mas não demorou muito para que as primeiras emergências começassem a aparecer. Primeiro foi um celular parcelado no meu nome, porque o nome dele ainda era muito novo. Depois veio o cartão que ele pediu para deixar comigo, mãe, só para eu pagar a internet. A internet virou luz. A luz virou água. A água virou mercado. E quando eu percebi, metade do meu salário ia direto para cobrir as necessidades da casa dele, que na época ele dividia com amigos. Eu dizia sim a tudo, porque achava que era isso que mães faziam. E porque tinha medo de que, se dissesse não, ele se afastaria de mim. Esse medo me acompanhou por décadas. Não é um sentimento bonito, mas é verdadeiro. Quando Renato conheceu Patrícia, eu tentei ficar feliz. Ela era bonita, estudada, falava de um jeito rápido e cheio de certezas. Eu não entendi que aquele brilho que ela carregava não era admiração, era ambição. Ela me cumprimentava com um beijo no rosto, mas nunca olhava nos meus olhos. Sempre olhava por cima de mim, como se eu fosse parte da decoração. Não demorou muito para que ela começasse a apontar o dedo, dar opinião na minha vida, comentar meu jeito de vestir, de falar, de existir. E Renato... Bem, Renato só deixava. Ele sempre deixou. Quando eles casaram, eu achei que as coisas melhorariam. Engano. A primeira coisa que Patrícia fez foi organizar as finanças da família. E a segunda foi me pedir o cartão. Não pediu de forma direta. Ela envolveu tudo em palavras bonitas. A senhora não precisa se preocupar com isso. Sua aposentadoria é boa. A gente administra tudo para ficar mais fácil. E eu, boba, aceitei, achando que estava ajudando o filho a construir uma vida sem os tropeços que eu mesma tive. Só que administrar, na boca dela, significava gastar. Ela começou pelo cabelo, depois unhas, depois roupas, depois academia, depois salão de beleza 2 vezes por semana.
Depois, presentes para ela mesma comprados em ocasiões especiais que eu sequer sabia quais eram. E como ela sempre dizia que era tudo parcelado e que ficava baratinho, eu engolia seco. Não percebia que baratinho para ela era caro para mim. Aos poucos, virei o que muita gente vira sem perceber. A velha que banca, a velha que paga, a velha que financia, a velha que sustenta. O banco sem juros, sem cobrança, sem resistência. Se eu tentava reclamar, Renato dizia que era exagero. Mãe, ela só quer se cuidar. Você sabe que mulher gosta dessas coisas. Mas eu também era mulher. Eu também gostava dessas coisas. A diferença é que eu nunca tive permissão para desejar nada que custasse caro. Eu tentava me convencer de que era apenas uma fase, que quando eles se estabilizassem, tudo mudaria. Até que veio o primeiro empréstimo no meu nome, depois o segundo, depois o terceiro. Cada um deles com desculpas diferentes. Ajeitar o quarto do neto, comprar móveis, viajar, ajudar com dívidas. E eu, sufocada na culpa que só mães conhecem, aceitava. Com o tempo, comecei a perceber que eu não era convidada para a casa deles, apenas tolerada. Eu virava motivo de piada quando falava devagar, quando pedia para repetir uma palavra em inglês, quando me confundia com a tecnologia do celular. Deixa que eu faço, Patrícia dizia, tirando o aparelho da minha mão, como se eu fosse incapaz. E Renato ria. Um riso pequeno, mas que cortava. Havia dias em que eu voltava para casa sentindo que estava carregando um peso que nunca ia embora. E a verdade é que eu estava. Mas eu não sabia como largar. Não sabia por onde começar. Foi só depois de muitos anos que percebi que algo estava errado demais para continuar calada. Eu estava exausta, magoada e principalmente sozinha. O tipo de solidão que existe mesmo quando se está cercada de gente. A solidão do abandono emocional. Eu precisava entender o que acontecia com minhas contas. Precisava saber para onde meu dinheiro ia. E antes que eu perdesse tudo, alguma coisa dentro de mim finalmente despertou. Uma fagulha pequena, mas insistente. Uma vontade de respirar de novo. Essa fagulha ainda não era coragem. Era apenas o começo dela. E foi essa fagulha que me levou, algumas semanas antes do jantar no restaurante, até o banco que eu evitava encarar há meses. Eu achava que ia ouvir só o básico, talvez um alerta qualquer. Não imaginava que, ao abrir aquela porta giratória, minha vida inteira iria mudar. Mas o que descobri lá, ainda hoje me dói lembrar. A primeira vez que percebi que minha casa já não me pertencia foi num domingo à tarde. Renato tinha aparecido com Patrícia sem avisar, trazendo o neto, sacolas de mercado e a pressa típica de quem espera que tudo esteja pronto antes mesmo de pedir. Eles foram entrando, abrindo portas, mexendo em gavetas, como se o espaço fosse deles por direito. Patrícia colocou as compras em cima da pia e disse, como quem comenta o tempo, que era bom a senhora separar um dia para arrumar essa cozinha, mãe. Está tão desorganizada. Aquilo me atravessou. Eu sabia exatamente onde estava cada coisa. Mas para ela, tudo era motivo para me diminuir. Nos primeiros meses, eu achava que era só mania de organização. Depois percebi que era controle. Já era natural eles decidirem o que eu comprava, o que eu comia e até o que eu deveria jogar fora. Certa vez, encontrei um saco cheio de potes que eu guardava há anos, jogado perto do lixo. Isso só ocupa espaço, Patrícia disse, e Renato ficou do lado dela. Eu não era vista como dona da casa. Eu era apenas uma pessoa velha que morava ali por acaso. Um dia, Patrícia chegou com ideias novas. Disse que a sala precisava de renovação, que as cortinas estavam velhas, que meu sofá era ultrapassado. Eu concordei com o que pude, mas expliquei que não tinha dinheiro para a reforma. Ela sorriu daquele jeito enviesado, como se estivesse dando um golpe doce. A senhora não precisa pagar tudo. Fazemos no cartão, parcelado, como sempre. Como sempre. Essas duas palavras grudaram em mim como tinta que não sai. E assim minha casa virou extensão da vida de Patrícia. As plantas que ela não gostava foram arrancadas. Um quadro que meu marido tinha pintado foi substituído por uma arte moderna que ela disse que era mais sofisticada. A mesa onde Renato fazia lição de casa quando era pequeno foi para o fundo do quintal, porque não combinava com o ambiente. E eu ficava quieta.
tentava não incomodar. Tentava acreditar que isso era cuidado, não invasão. Mas havia noites em que eu sentava na beira da cama e ficava olhando para o nada, sentindo meu peito apertar, como se eu tivesse sido expulsa da minha própria história. Foi nessa época que comecei a me aproximar de uma vizinha nova, a dona Celina. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho bonito, olhos atentos. Era o tipo de pessoa que não fala muito, mas observa tudo. E ela observou. Viu a maneira como Patrícia me tratava. Viu a forma como Renato fingia não perceber. Viu o jeito como eu murchava um pouco mais a cada semana. Um dia, quando ela me viu chegando do mercado com as sacolas pesando mais do que eu aguentava, veio ajudar. E sem rodeios disse: "Eles tratam a senhora como empregada." Eu travei. Foi como se ela tivesse colocado um espelho na minha frente. Eu sabia. Só não tinha coragem de dizer em voz alta. "Dona Celina, é meu filho", respondi, tentando aliviar. Mas ela balançou a cabeça devagar, com aquela firmeza que só quem já sofreu decepções profundas conhece. Filho também erra, e às vezes a gente precisa ensinar, ou pelo menos lembrar. As palavras dela ficaram ecoando em mim dias inteiros, mas eu ainda estava presa na culpa. Achava que reclamar seria ingratidão. Achava que impor limites seria arriscar perder o pouco de família que me restava. E tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não ter mais ninguém para me chamar de mãe, mesmo que fosse um chamado seco, distante, quase automático. Assim os anos foram passando. Renato driftando da minha vida emocionalmente. Patrícia tomando decisões por mim como se eu fosse incapaz. Eu me acostumei a acordar e encontrar coisas minhas movidas de lugar, móveis reposicionados sem minha permissão e até minhas correspondências abertas porque é mais prático assim. Tudo era mais prático para eles. Para mim, era a vida ficando cada vez menor. Teve um dia, em especial, que marcou meu coração de um jeito que nunca esqueci. Cheguei da igreja e encontrei Patrícia organizando minhas roupas. As minhas roupas. Ela tirava as peças do guarda-roupa e jogava umas no chão, outras num saco preto. "Isso aqui não serve para nada", ela dizia. "Vamos doar." Eu respirei fundo. "Patrícia, essas roupas são minhas. Posso eu mesma separar?" Ela mal levantou os olhos. "A senhora não sabe escolher o que fica ou vai. Deixa comigo. Confia. Confia." A palavra que eu mais ouvi dela era também a que mais me desgastava. Porque confiança, para mim, sempre foi promessa. Mas para ela parecia ser só uma forma de me controlar. Renato chegou logo depois e ela contou a ele como se estivesse resolvendo um problema infantil. "Olha, amor, eu estou ajudando sua mãe a organizar esse armário velho. Ela guarda tanta coisa inútil." E Renato, como sempre, concordou. Disse que eu era acumuladora, que precisava modernizar a vida. Eu me calei. Mas dentro de mim, alguma coisa quebrou. A única pessoa que reparava na minha tristeza era Dona Celina. E um dia ela me fez uma pergunta que me prendeu pelo resto da semana. "A senhora ainda se sente dona da sua casa?" Eu não consegui responder. Minha boca abriu, mas nada saiu. Porque a verdade era simples e dura. Não, eu não era. A casa era deles. A vida era deles. E eu estava ali apenas porque nunca tive coragem de dizer não. Com o tempo, percebi que até o neto começou a me olhar de outro jeito. Não com carinho, com desinteresse, talvez com vergonha. Ele passou a me chamar só quando precisava de algo. E Patrícia completava com frases que doíam mais do que tapas. "Viu como ela é lerda? Vó é assim mesmo, atrapalha. Não repara, ela sempre esquece." Eu escutava calada, juntando os pedaços do meu orgulho. E quanto mais minha casa se tornava deles, menos eu me reconhecia nela. Às vezes eu passava a mão pela parede da sala, lembrando do dia em que meu marido tinha pintado tudo com a maior paciência do mundo. Agora a parede era cinza moderna, fria. Nada ali tinha mais a minha história. Foi nesse período que decidi ir ao banco, movida por um incômodo que eu não conseguia mais ignorar. Não foi coragem. Foi desespero. Eu já sentia que estava perdendo tudo e precisava ao menos entender o tamanho do estrago. Eu só não imaginava que, ao sair daquela porta giratória, eu deixaria para trás não apenas a inocência,
mas também a mulher submissa que eu tinha me tornado sem perceber. Eu ainda não sabia, mas aquele dia seria o início da minha libertação. Eu acordo cedo desde menina. O corpo acostuma. Mesmo aposentada, meu relógio interno me puxa da cama antes das 7. Naquele dia, porém, acordei com uma sensação estranha, como se algo tivesse se movido dentro de mim durante a noite. Uma inquietação que não era dor, nem ansiedade. Era algo mais profundo, um chamado silencioso, dizendo que já passava da hora de eu abrir os olhos de verdade. Sentei na beira da cama e fiquei ali alguns minutos, respirando devagar, encarando meus próprios pés. E então surgiu a ideia. Eu preciso ir ao banco. Fazia meses que eu evitava aquele lugar. Meses que eu não via extratos, contratos, valores. Eu só pagava o que Patrícia dizia para pagar. Só assinava onde Renato dizia para assinar. E sempre que eu pedia para ver alguma coisa, eles respondiam com o mesmo tom impaciente. Mãe, deixa isso com a gente. A senhora não entende essas coisas. Era mais fácil acreditar neles do que enfrentar a sensação de que tudo estava escapando por entre os meus dedos. Mas naquele dia, algo mudou. Eu precisava ver, precisava entender. Precisava me olhar no espelho como adulta, não como marionete. Tomei café rapidamente e peguei minha bolsa. No caminho para a rua, senti uma pontada de medo, como se eu estivesse fazendo algo errado. Olhei para trás e percebi que eu tinha me acostumado a pedir permissão para tudo, até para existir. Saí mesmo assim. Chamei um carro por aplicativo com dedos trêmulos. O motorista, um rapaz simpático, conversou comigo o trajeto inteiro, mas eu só conseguia pensar no banco, no que eu ia encontrar. Quando desci na frente da agência, senti a pressão do ar-condicionado escapar pela porta automática. Um frio que não era apenas físico. Caminhei devagar até a mesa de atendimento. Uma moça jovem, de cabelo preso e sorriso discreto, me chamou. Bom dia, Dona Maria. Em que posso ajudar? Aquele dona me deu uma estranha mistura de acolhimento e constrangimento. Sentei, ajeitei a bolsa no colo e respirei fundo. Eu queria ver tudo, meu extrato, meus empréstimos, meus cartões. Tudo o que estiver no meu nome. Ela digitou algumas coisas, pediu meu documento e abriu a tela. Eu vi o rosto dela mudar. Não foi um susto evidente, mas um pequeno franzir de sobrancelhas, como se algo não fizesse sentido. A senhora quer ver tudo mesmo? Porque tem bastante coisa aqui. Eu assenti, mesmo sentindo minhas mãos suarem. Ela virou a tela para mim e começou a explicar, com uma delicadeza que parecia pedir desculpas antes mesmo das palavras chegarem. A senhora tem 3 empréstimos ativos. 3. Eu sabia de um. Achei que era só um. Tem também o cartão final 4821, que está com limite estourado, e o final 1998, que está suspenso por uso suspeito. Suspenso. Uso suspeito. Eu pisquei devagar, tentando absorver. E essas compras aqui, ela continuou, apontando uma longa lista, foram feitas nos últimos meses. Salões de beleza, lojas de roupa, eletrônicos, viagens, tudo em seu nome. Eu senti como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. Uma vida que eu bancava sem viver. Uma vida luxuosa, confortável, cara. Uma vida roubada. Meus olhos começaram a arder. Doutora, isso aqui não foi a senhora quem fez, foi? Ela perguntou com suavidade. Balancei a cabeça devagar. Não, eu nunca comprei nada disso. A funcionária respirou fundo, como quem lida com aquilo com mais frequência do que gostaria. Infelizmente isso acontece muito, principalmente com idosos. É abuso financeiro. Aquelas 2 palavras ficaram presas na minha garganta. Abuso. Financeiro. Eu sabia, mas nunca tinha nomeado. Nunca tinha permitido que virasse verdade. Mas tem como resolver? Perguntei, sentindo a voz falhar. Ela sorriu com empatia. Tem sim, mas a senhora vai precisar tomar algumas decisões. E então ela explicou tudo. Como bloquear cartões, como transferir meu benefício para uma nova conta, como revisar contratos, como denunciar se eu quisesse, como me proteger. Era tanto poder que eu tinha esquecido que era meu que minha visão começou a embaçar. Enquanto ela falava, cenas começaram a passar pela minha mente. Patrícia me chamando de lerda, Renato dizendo para eu assinar sem drama.
As risadinhas no salão, os jantares caros onde eu pagava sem comer o que queria, a reforma da casa deles feita com meu dinheiro, as roupas dela que eu nunca poderia comprar, tudo, todos os detalhes, como um quebra-cabeça que finalmente mostrava a imagem inteira. Eu percebi que eu não era amada ali. Eu era usada. A funcionária continuou. A senhora quer bloquear este cartão? Eu respirei fundo. Olhei para a tela brilhando à minha frente. E senti algo novo. Não era coragem completa ainda, mas era o começo dela, dessa vez mais forte. Quero sim. Ela clicou. Quer transferir o benefício para outra conta? Quero. Quer suspender o cartão que está com a sua nora? Quero. Eu mesma me surpreendia com a firmeza das minhas respostas. Era como se uma parte minha, adormecida por décadas, estivesse acordando aos poucos, espreguiçando, estalando ossos, tomando forma. Quando tudo terminou, a funcionária me entregou uma pasta com documentos. Pronto, Dona Maria. Agora só a senhora mexe nessa conta. Ela encostou minha mão com respeito. E se a senhora permitir um conselho, não deixe ninguém ter acesso a senhas, cartões ou dados, mesmo família, principalmente família. Saí dali andando mais devagar do que entrei. Não por fraqueza, mas porque a verdade pesa. E eu carregava muitas. Quando cheguei em casa, sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando a parede. A mesma parede que Patrícia disse que era velha, mas que meu marido tinha pintado com carinho. E chorei. Chorei de tristeza, de raiva, de vergonha por ter permitido tanto. Mas chorei também de alívio, porque eu sabia, no fundo de mim, que tinha dado o primeiro passo para me libertar. Naquele instante, eu fiz uma promessa silenciosa. Não vou contar nada. Não ainda. Vou esperar o momento certo. Vou deixar que a máscara caia sozinha. Eu só não sabia que esse momento chegaria exatamente no restaurante, na frente de tantas pessoas, quando o cartão deles fosse negado pela primeira vez na vida. Foi ali que tudo desabou. E foi ali que tudo começou de verdade. Naquela noite, depois de descobrir tudo no banco, fui dormir com a cabeça pesada. Tentei fechar os olhos, mas a cada piscada eu via alguém diferente me dizendo que eu era exagerada, dramática, atrapalhada. Eu via Patrícia me chamando de lenta, via Renato pedindo minha senha como se fosse um favor, via a gerente me mostrando aquelas dívidas que não eram minhas. Era como se minha vida inteira estivesse se rearranjando para revelar que eu tinha sido enganada por anos. E a pior parte era saber que eu tinha permitido. Não por burrice, mas por amor mal direcionado. O tipo de amor que deixa a gente cega. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando por entre as frestas da cortina nova que Patrícia tinha comprado sem me perguntar. Sentei na cama ainda com o corpo leve do sono, mas com a mente acordada demais. E ali, naquele silêncio da casa, percebi a primeira verdade que precisava aceitar. Eles não iam mudar. Não iam me respeitar de repente. Não iam perceber o mal que estavam me fazendo. Eu teria que ser a mudança. Eu teria que decidir se queria continuar sendo usada ou se queria finalmente viver o pouco de vida que ainda me restava com dignidade. Peguei a pasta que a gerente tinha me dado no banco e coloquei tudo sobre a mesa. Extratos, contratos, avisos, instruções. Eu li cada linha como quem lê o próprio passado. Era como folhear um livro que eu mesma escrevi sem perceber. Lá estavam meus erros, meus medos, meus silêncios. Mas pela primeira vez, eu senti algo diferente ao ver tudo aquilo. Senti que ainda dava tempo de recuperar o que sobrou de mim. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Fechei a pasta e comecei meu plano. Um plano simples, mas firme. O plano de uma velha cansada, mas não derrotada. A primeira coisa foi ligar para a gerente e pedir aquele segundo cartão, só meu, sem ninguém mais tocar. Ela disse que chegaria em alguns dias. Agradeci e senti uma pequena faísca de esperança acender dentro de mim. A segunda coisa foi decidir que eu não pagaria mais nada que não fosse meu. Nada de salão, nada de compras, nada de viagens. Meu dinheiro serviria para mim, para minhas contas, para minha comida, para minha saúde e para mais ninguém. Eu estava decidida, mas tinha medo. Medo de Renato descobrir.
Medo das brigas. Medo de ser culpada mais uma vez. E, no fundo, medo de perder meu filho para sempre. Mas quando pensei na noite anterior, naquela funcionária me explicando sobre abuso financeiro, percebi que eu já o tinha perdido há muito tempo. Pelo menos o filho que eu tinha criado com tanto esforço. O homem sentado à minha frente hoje era alguém que eu não reconhecia mais. Comecei a agir aos poucos. Primeiro, passei a guardar meus documentos na gaveta do criado mudo, trancada com uma chave pequena que encontrei numa caixa antiga. Depois, anotei minhas senhas em um caderno secreto que escondi no fundo do armário, atrás das toalhas. Ninguém mais tocaria naquilo. Ninguém mais saberia das minhas contas. Uma semana depois, o novo cartão chegou. Quando assinei o recibo, minha mão tremia, mas de emoção, de liberdade. Era pequeno, simples, igual a qualquer outro cartão. Mas para mim, era o símbolo mais poderoso que já tive nas mãos. Guardei na bolsa como quem guarda um amuleto. Pouco tempo depois, recebi uma visita inesperada. Patrícia. Ela entrou como sempre entrava, falando alto, andando pela casa como se fosse dela. Maria, precisamos falar sobre as contas do mês. A fatura veio alta, mas a gente resolve. Pode me dar o cartão, por favor? Ela estendeu a mão como quem estende uma coleira para o cachorro. Eu senti meu estômago embrulhar. Sorri com o canto da boca. Não estou com ele agora. Ela franziu a testa. E está com quem? O Renato disse que deixou com a senhora. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Guardei em um lugar seguro. Ela não gostou da resposta. Lugar seguro? Está falando com quem, mulher? A senhora vive perdendo as coisas? Onde já se viu isso? A voz dela subiu como sempre subia quando algo não saía do jeito que ela queria. Mas pela primeira vez, eu não cedi. Patrícia, eu cuido do meu cartão. Das minhas contas. Eu dou conta. Ela riu. Riu alto, debochada. Dona Maria, a senhora não sabe nem mexer no aplicativo, pelo amor de Deus. Eu senti a frase entrar fundo, mas, dessa vez, não doeu tanto. Eu já tinha ouvido tanta coisa que aquela frase parecia pequena, fraca, gasta. Eu só respondi: não se preocupe, não é mais problema seu. Ela empalideceu. Patrícia não era do tipo que se assustava fácil, mas aquela frase mexeu com ela. Talvez porque ela sentiu pela primeira vez que eu estava mudando, que aquela velha submissa estava desaparecendo. Depois que ela saiu, bati a porta devagar para não mostrar que eu estava tremendo por dentro. A mudança dói, mesmo quando é boa. Eu sabia que estava mexendo num formigueiro, mas precisava. Nos dias seguintes, Renato começou a me ligar mais vezes. Perguntava onde estavam as faturas, os extratos, as datas de vencimento. Eu respondia com calma que estava resolvendo tudo. Ele não gostou. Não estava acostumado com minha independência. Mãe, não comece com paranoia. A gente sempre cuidou de você. A palavra paranoia bateu forte. Era sempre assim. Quando eu tentava questionar, eu virava exagerada. Mas eu continuava firme. Cada ligação, cada pedido, cada mãe, preciso que você faça isso, era respondido com o mesmo tom. Eu resolvo. E eu resolvia. E então veio o convite para o jantar. Patrícia disse que era para comemorar algo do trabalho dela, um cargo novo. Eu aceitei. Aceitei porque já sabia o que ia acontecer. Eles achavam que eu pagaria tudo. Achavam que o cartão ainda era deles. Achavam que eu entraria muda e sairia calada, como sempre. Eles não sabiam que o cartão deles estava morto. E que o meu cartão novo era segredo. Eu só precisava esperar o momento certo para revelar a verdade. O momento exato em que eles perceberiam que tinham perdido o controle. Esse momento chegaria no restaurante. E eu estava pronta. O convite para o restaurante veio como sempre, em cima da hora, sem me perguntar nada, como se eu estivesse sempre disponível para servir. Patrícia me ligou numa tarde de sexta, a voz animada demais para ser sincera. Maria, vamos comemorar minha promoção. Um restaurante maravilhoso, daqueles que a senhora nunca foi. Pode se arrumar. Ela disse isso com uma leve ironia, como se soubesse que eu não tinha roupas à altura. Não respondi. Só concordei. Eu sabia que não era um convite. Era uma convocação. E mais, eu sabia exatamente o que eles esperavam de mim. Passei o resto da tarde escolhendo o que vestir.
Abri meu guarda-roupa, que agora tinha bem menos peças depois do ataque de organização da Patrícia. Escolhi um vestido azul simples, que meu marido tinha elogiado anos atrás. Passei a mão pelo tecido, lembrando dele dizendo que eu ficava bonita naquele tom. Senti o peito apertar por um momento, mas respirei fundo. Ele teria orgulho de me ver tomando controle da minha vida. Isso me deu força. Quando eles chegaram para me buscar, Patrícia nem disfarçou o olhar de cima a baixo. Ah, escolheu esse vestido. Foi tudo o que ela disse. Renato, como sempre, estava grudado no celular, mal olhou para mim. O neto veio correndo, mas só para subir no carro e pegar o tablet que ele sempre usava. Eu entrei devagar, escondendo minhas mãos que tremiam, não de medo, mas da antecipação do que estava por vir. No caminho, Patrícia falava sem parar sobre a promoção, o novo cargo, o quanto ela era valorizada na empresa porque sabia se impor. Eu ouvi aquilo e senti uma certa ironia da vida. Ela se impunha no mundo porque, dentro de casa, se acostumou a mandar em mim. Talvez achasse que poder era isso: gritar mais alto, humilhar quem não responde, controlar quem não reage. Renato concordava com tudo que ela dizia. Dizia que ela era esforçada, que merecia. E eu, ali no banco de trás, observava o casal que eu tinha sustentado por tanto tempo, sem eles perceberem que a fonte tinha secado. Quando estávamos chegando ao restaurante, Patrícia ajeitou o cabelo e disse algo que me fez respirar fundo. Maria, tenta não fazer feio lá dentro. É um lugar chique. Não fica encarando as pessoas. E tenta não derrubar nada, tá? Eu fechei os olhos por um instante. Aquela frase teria me destruído meses atrás. Mas agora ela só confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. A humilhação não era acidente. Era hábito. Entramos no restaurante e o cheiro bom da comida veio como um abraço que eu não sentia fazia muito tempo. As mesas eram elegantes, as pessoas falavam baixo, tudo brilhava. Eu me senti deslocada, mas firme. Não era mais a velha que aceitava tudo. Era a velha que estava esperando o momento certo para virar a mesa. Sentamos numa mesa perto da janela. Patrícia escolheu o vinho mais caro sem olhar o preço. A mãe paga hoje, né? Ela disse isso como quem comenta o clima. Renato riu. Ela tem aposentadoria, fica parada lá, melhor usar. Eu não respondi. Só sorri, com a calma de quem já sabe de algo que ninguém ali imagina. O garçom trouxe os cardápios e Patrícia tirou o meu da minha mão. Ai, Maria, a senhora não entende esses pratos. Deixa que eu peço. Eu sabia o que ela estava fazendo. Ela sempre fazia. Me infantilizava para que eu não tivesse voz. Mas naquela noite eu estava confortável com o papel que ela achava que eu tinha. Deixei que interpretasse sua versão de mim. Seria mais forte quando a máscara dela caísse. Enquanto eles conversavam sobre planos, compras futuras, viagens que queriam fazer, eu olhava ao redor, observando as pessoas, o clima, as luzes, e me peguei pensando que fazia muito tempo que eu não saía para um lugar bonito assim por mim mesma. Sempre era por eles. Sempre era para que eles se exibissem. Aquela noite seria a última vez. A comida chegou. Eles comeram rápido, como se estivessem prestes a participar de um desfile invisível. Eu comi devagar, apreciando cada sabor, cada cheiro, cada detalhe, porque aquele jantar não era deles, era meu. A última vez que eu estaria ali como a velha que paga. A primeira vez que eu estaria ali como a mulher que recuperou o próprio nome. Quando o neto pediu sobremesa, Patrícia disse sem olhar para mim: "Pode pedir, filho, a sua avó tá pagando." Aquilo me atravessou por dentro, mas de um jeito diferente. Parecia gasolina jogada numa chama que eu mantinha escondida no peito. Não era dor, era impulso, era certeza. Era o lembrete exato de por que eu tinha tomado todas aquelas decisões em silêncio. O jantar continuou, longo e caro. Eles pediram entradas, pratos principais, sobremesa, vinho. Eu sabia que estavam confiando que meu cartão bancava tudo. E justamente por isso, pela confiança arrogante deles, eu não sentia pena. Eles tinham criado a armadilha sem saber que eram as próprias vítimas. Quando o garçom trouxe a conta, Patrícia estendeu a mão antes que eu pudesse tocar na carteira. "Deixa que eu passo para facilitar." Ela pegou meu cartão antigo com naturalidade, como quem pega algo que lhe pertence. Eu vi aquele gesto tantas vezes que quase passou despercebido. Mas, naquela noite, foi diferente. Naquela noite,
Aquele gesto seria a queda. Ela passou o cartão. 1 vez, 2, 3. E a luz vermelha da máquina brilhou, insistente. Renato pegou a maquininha e tentou ele mesmo. Nada. E eu, sentada ali, com o vestido azul que meu marido amava, apenas observava, tranquila, inabalável. O mundo deles, construído sobre as minhas costas, começava a ruir. O garçom se aproximou, educado, mas atento à confusão. Senhora, o cartão está recusado. Gostaria de tentar outro? A voz de Patrícia tremeu. Deve ser problema do banco. Tenta de novo, Renato. Ele tentou. Negado mais uma vez. E foi então que percebi algo no rosto deles. Não era apenas preocupação. Era medo. Medo real. Pela primeira vez, eles não tinham para onde correr. Pela primeira vez, perceberam que estavam sozinhos na própria arrogância. E eu, ali, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Faltava pouco para eu dizer a verdade. E quando eu dissesse, nada mais seria como antes. Quando percebi que o cartão não passaria de jeito nenhum, algo dentro de mim ficou muito calmo. Uma calma tão profunda que eu quase estranhei. Era como se, finalmente, depois de tantos anos, eu estivesse segurando as rédeas da minha própria vida. Renato continuava tentando o pagamento, apertando os botões com força, como se a máquina fosse obedecer só pela irritação dele. Patrícia, ao lado, já suava. Ela olhava ao redor, perdida, esperando que alguém viesse salvá-la. Mas ninguém veio. O garçom, com a educação treinada de quem lida com gente arrogante todos os dias, deu um passo atrás e disse que voltaria em instantes. Foi aí que Patrícia entrou em pânico. Renato, pelo amor de Deus, resolve isso. Você sabe que eu não trouxe dinheiro suficiente. A sua mãe sempre paga. Não sei o que deu nela. Ela disse aquilo bem alto, como se falasse para todo o restaurante. Como se fosse eu a culpada por ela nunca ter preparado nada na vida. Renato se inclinou para mim como quem cobra uma dívida. Mãe, fala alguma coisa. Você mexeu na conta? Por que o cartão não passa? Isso aqui é um vexame. Vexame. Essa palavra bateu em mim com força, porque poucos minutos antes, a única pessoa envergonhada naquele lugar era eu. Eu e minha suposta calça molhada. Eu respirei fundo. A lembrança da cena veio inteira, como se eu estivesse vivendo de novo. A voz de Patrícia ecoando pelo salão. Ela mijou nas calças. Aquele grito que me cortou por dentro. Aquele momento em que todo mundo olhou. Aquele instante em que até uma moça da mesa ao lado riu discretamente, com pena disfarçada. E agora, olhando para a cara desesperada deles, percebi algo curioso. Não senti vontade de gritar. Não senti ódio. Não senti necessidade de devolver a humilhação na mesma moeda. O que eu senti foi justiça. Uma justiça lenta, silenciosa, firme. Uma justiça que eu tinha esperado por anos. Patrícia tentou se recompor. Endireitou os ombros e segurou o guardanapo como se fosse uma arma. Maria, a senhora deve ter feito alguma besteira. Deixa eu ver a bolsa da senhora. Ela estendeu a mão como sempre fazia. Como quem manda, não como quem pede. Eu puxei a bolsa um pouco para o meu lado. Não, foi só isso que eu disse. A palavra saiu pequena, mas sólida. A mesa ficou em silêncio. Renato piscou, sem acreditar. Patrícia abriu a boca, chocada. O neto me olhou pela primeira vez na noite. Como assim, não? Eu repeti, mais calma ainda. Não. Renato cerrou os dentes. Mãe, esse não é momento para frescura. A raiva dele começou a subir, mas eu não recuei. Pela primeira vez na vida, eu não recuei. Renato, eu já resolvi minhas contas. O cartão que vocês usavam não existe mais. A frase caiu sobre eles como pedra. Patrícia arregalou os olhos. Renato ficou sem cor. E eu continuei, sem pressa. Eu bloqueei. Abri outra conta. Fiz tudo sozinha. Por um segundo, ninguém respirou. Patrícia tentou rir, mas a risada dela saiu trêmula. A senhora não tem capacidade para isso. Deve ter confundido tudo. Deve ter... Ela parou, porque percebeu que não tinha mais controle. O garçom voltou e perguntou, com a voz suave, se havia outro cartão. Renato começou a procurar a carteira, vasculhando os bolsos,
mas ele sabia que não havia limite que desse conta daqueles pratos caros que Patrícia tinha pedido. Ela segurou o braço dele com força, como se fosse se afogar ali mesmo. Foi então que eu decidi falar de verdade. Vocês sempre acharam que eu era burra. Comecei, olhando diretamente para ela, não para ele, que eu não entendia nada, que eu só servia para pagar contas. Patrícia engoliu seco. Vocês usaram meu nome, me endividaram, me fizeram de piada, me humilharam. Senti minha voz tremer apenas de emoção, não de fraqueza. Mas acabou. Renato tentou dizer alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não, agora sou eu que falo. Aquele instante me pareceu sagrado. Não por vingança, mas por libertação. Eu estava me ouvindo pela primeira vez. O cartão de vocês não passa porque eu decidi que não passa. Porque não vou mais sustentar o que não é meu. Minha voz saiu firme como nunca tinha saído na vida. A partir de hoje, vocês pagam o que comem, o que compram, o que desejam. Patrícia olhou ao redor, desesperada, vendo algumas pessoas observando a cena. Pela primeira vez, ela parecia pequena, mísera, perdida. E eu estava inteira. O garçom então limpou a garganta. Senhores, quem vai acertar a conta? Renato baixou os olhos. Patrícia ficou branca. E eu, pela primeira vez em anos, me senti viva. O silêncio que caiu sobre a mesa parecia um cobertor pesado. Eu nunca tinha visto Renato assim, com o rosto meio perdido, meio envergonhado, sem saber para onde olhar. Patrícia, por outro lado, tremia. Não de frio, de pânico. Estava acostumada a dominar qualquer ambiente, a moldar as situações ao favor dela, a me calar com uma frase afiada. Mas ali, naquele restaurante chique, diante do garçom e dos olhares curiosos, ela não tinha onde se esconder. O garçom esperava. As mesas ao redor fingiam não prestar atenção, mas eu sabia que estavam. Patrícia sempre teve orgulho de aparecer, mas nunca imaginou aparecer assim. Renato passou a mão pelo cabelo com força. Mãe, como é que a senhora faz isso com a gente? A gente veio comemorar. Ele disse aquilo num tom que, meses atrás, teria me desmontado. Mas agora, apenas me mostrou o quanto ele ainda não entendia nada. Eu inspirei devagar. Minhas palavras precisavam sair com calma. Eu não queria gritar. Gritar é coisa de quem perdeu o controle. Eu finalmente tinha recuperado o meu. Renato, eu não fiz nada com vocês. Vocês é que fizeram comigo. Minha voz saiu baixa no início, mas firme. Vocês usaram meu nome por anos, me colocaram em dívidas, me trataram como carteira ambulante, como se eu fosse obrigada a bancar tudo. Patrícia tentou interromper, mas eu levantei a mão, e até ela percebeu que não era hora. Vocês nunca perguntaram se eu podia, se eu queria, se eu tinha condições. E quando eu tentava falar, vocês riam, diziam que eu não entendia nada. Renato abriu a boca, mas fechou de novo quando viu que eu não ia parar. Quando vocês reformaram a casa, colocaram meu nome. Quando compraram aquele sofá novo, usaram meu cartão. Quando viajaram, foi no meu limite. Quando vocês foram ao salão, quando compraram roupa, quando Patrícia pintou o cabelo de 3 cores diferentes, tudo no meu nome. Senti meu peito tremer por um segundo, mas não deixei minha voz falhar. Eu perdi o controle da minha vida. E a culpa não é só de vocês, é minha também, por permitir. Patrícia engoliu seco. O batom dela parecia mais forte agora, talvez porque o rosto estava completamente branco. Eu fui ao banco, continuei. Falei com a gerente, vi tudo. Vi cada compra, cada empréstimo, cada valor. O olhar de Patrícia tremeu. Ela sabia o que vinha. E fiz o que deveria ter feito há anos. Bloqueei tudo. Renato bateu a mão na mesa nervoso. Isso é loucura. A gente sempre fez tudo por você. Aquela frase foi o estopim. Eu ergui o queixo, sentindo uma força antiga, talvez herdada da minha mãe, talvez construída a duras penas, finalmente assumir o controle. Vocês nunca fizeram nada por mim, respondi. Vocês fizeram por vocês. E usaram meu amor como ferramenta. Vocês me chamaram de velha, de lerda, de atrapalhada. Me humilharam dentro da minha própria casa. Me fizeram sentir que eu era um peso. Minha garganta apertou, mas mantive o tom. E ainda tiveram coragem de dizer, aqui dentro, que eu tinha mijado nas calças.
Patrícia arregalou os olhos, morta de vergonha. Algumas cabeças se viraram. Ela tentou balbuciar alguma coisa, mas nada saiu. Eu passei a vida inteira levando vocês no colo, mas chegou a hora de vocês andarem com as próprias pernas. Renato ficou imóvel. Patrícia estava quase chorando, mas ainda tentando manter a postura. Eu percebia o orgulho dela lutando para não desmoronar ali, diante de todo mundo. O garçom pigarreou com delicadeza. Então, algum outro cartão? Ele parecia pedir desculpa por interferir, mas era o trabalho dele. Eu respirei fundo e peguei minha bolsa devagar. Patrícia observava cada movimento meu, como se esperasse que eu tirasse dali uma solução que a salvasse. Mas não tirei. Apenas abri a carteira e coloquei um cartão diferente sobre a mesa. Eu pago a minha parte, disse. O prato que comi, a água que bebi, só isso. E deslizei o cartão para o garçom. Renato arregalou os olhos. Mãe, isso é um absurdo. A senhora vai deixar a gente passar essa vergonha? Eu o encarei. Pela primeira vez, realmente o encarei. Não como mãe, como mulher, como gente. Vergonha, respondi. É o que vocês fizeram comigo por anos. O garçom levou meu cartão. Patrícia levou a mão ao rosto, escondendo a vergonha que ela mesma tinha plantado. Renato ficou imóvel, sem saber como resolver a própria conta, a própria consequência. E eu, pela primeira vez, me senti livre. Quando o garçom voltou, colocou meu comprovante na mesa com respeito. Obrigada, Dona Maria. Dona Maria. Nome, não função, não serviço. Eu sorri de leve. Levantei devagar. Peguei minha bolsa, olhei para os dois e disse a última frase que eu precisava dizer naquela noite. Vocês agora vão aprender o que é viver sem me usar. E fui embora. Quando saí do restaurante naquela noite, senti o ar frio bater no meu rosto, como se estivesse me acordando depois de um sono de décadas. Não era só alívio. Era uma espécie de renascimento silencioso. Eu andei devagar até o ponto onde chamaria um carro, sentindo minhas pernas firmes no chão, como se eu estivesse pisando no mundo com uma versão minha que eu nem sabia que existia mais. No caminho de volta para casa, fiquei lembrando da cena inteira, dos olhares, da voz de Renato se desfazendo, da expressão esbranquiçada de Patrícia. E, ao contrário do que talvez eu devesse sentir, não havia culpa em mim. A culpa tinha morrido ali, junto com a última tentativa deles de me controlar. O que restava agora era uma espécie de paz que eu nunca tinha sentido. Cheguei em casa e sentei na cama sem tirar o sapato. Passei a mão pelo vestido azul e pensei no meu marido. Por um instante, imaginei o que ele diria se estivesse vivo. Ele sempre foi calmo, mas também sempre foi justo. Acho que ele teria me abraçado, orgulhoso. Essa ideia me trouxe lágrimas, mas lágrimas boas. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar cedo. Renato. Eu deixei tocar. Depois tocou de novo. E de novo. Só horas mais tarde, recebi uma mensagem. Mãe, precisamos conversar. Isso não pode ficar assim. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois coloquei o celular virado para baixo. Pela primeira vez, eu escolhi me ouvir antes de ouvir meu filho. Não respondi. Mais tarde, Patrícia mandou áudio. A voz dela estava rouca, mas ainda carregava aquele tom mandão. Maria, eu sei que a senhora está magoada, mas isso foi um exagero. A senhora expôs a gente. A senhora devia ter falado conosco antes. Eu dei play até o fim, mas não respondi. Ela queria conversar não por arrependimento, mas porque tinha perdido o acesso ao meu dinheiro. E eu sabia disso. No segundo dia, Renato apareceu na minha casa sem avisar. Bateu forte na porta, como se ainda tivesse o direito de entrar. Eu estava na cozinha preparando café. Não abri. Ele bateu de novo, mais forte. Mãe, abre essa porta, isso é infantilidade. Infantilidade. Eu respirei fundo. A palavra entrou em mim como lembrança, não como ferida, porque agora eu sabia quem realmente era infantil ali. Depois de alguns minutos, ele desistiu. Ouvi os passos dele indo embora, pesados, irritados. E quando o silêncio voltou, eu senti que uma parte da casa parecia maior, mais minha. Tomei meu café com calma. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Eu percebi que estava sorrindo mais, dormindo melhor.
Até o gosto do café parecia diferente. Eu comecei a arrumar a casa do meu jeito, desfiz algumas mudanças que Patrícia tinha imposto, recolhi minhas lembranças, coloquei de volta o quadro do meu marido na parede. Era como se eu estivesse recuperando minha própria identidade. Dona Celina, minha vizinha, percebeu. Quando nos encontramos no portão, ela me examinou com um sorriso discreto. A senhora está diferente. Eu sorri também. Estou. E ela, que sempre foi de poucas palavras, colocou a mão no meu ombro. Ainda bem. Foi só isso, mas foi suficiente. Com o tempo, comecei a frequentar mais a igreja, as reuniões de idosos, as tardes de artesanato. Fiz novas amizades, ri de coisas simples, contei histórias antigas. Descobri que havia vida além da servidão disfarçada de amor. E comecei a perceber que, quando a gente muda, o mundo muda também. Renato tentou insistir por mais alguns dias. Mensagens longas, ligações, visitas frustradas. Uma vez chegou a deixar um bilhete dizendo que estava preocupado, que eu não podia sumir assim da família. Família. Aquela palavra pesou diferente depois de tudo. Eu não tinha sumido. Eu só tinha parado de ser usada. Foi numa noite de sábado, enquanto eu assistia televisão com Dona Celina, que meu celular vibrou com uma mensagem do meu neto. Ele era pequeno, mas entendia mais do que parecia. Vó, tá tudo bem? O papai e a mamãe tão brigando. Li aquilo devagar. A precariedade do texto infantil me tocou mais do que qualquer discurso adulto. Respondi simples. Tá tudo bem, meu amor. A vó tá aqui. Ele mandou um coração mal desenhado, desses que nem parecem coração. Eu sorri. Alguns dias depois, Renato finalmente parou de tentar me pressionar. As mensagens mudaram de tom. Não eram mais ordens, nem cobranças. Eram frases curtas, contidas. Se a senhora precisar de algo, me avisa. Eu não respondi. Não por vingança. Mas porque não havia mais nada a dizer. Ele teria que aprender a se relacionar comigo de um jeito novo. E Patrícia... Bem, Patrícia não apareceu mais. Nem telefonou. Nem mandou áudio. Ela sabia que a máscara tinha caído. Talvez estivesse ocupada demais, tentando salvar a própria imagem. Talvez estivesse esperando que o tempo apagasse a vergonha do restaurante. Mas eu não pensei mais nela. Ela tinha deixado de fazer parte da minha vida no exato momento em que gritou que eu tinha mijado nas calças para causar risada. Eu não sabia como seria o futuro. Não sabia se Renato algum dia pediria desculpas. Não sabia se meu neto continuaria se aproximando. Não sabia se a solidão viria me visitar de novo. Mas eu sabia de uma coisa. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava livre. E essa liberdade não tinha preço. Alguns meses se passaram desde aquela noite no restaurante. A vida, que antes parecia pesada, lenta e repetitiva, se abriu diante de mim como uma estrada nova, larga, cheia de possibilidades que eu nunca tinha me permitido imaginar. Não era uma juventude tardia, nem um recomeço miraculoso. Era, simplesmente, a minha vida devolvida às minhas mãos. Uma tarde, Dona Celina me chamou para um almoço simples na casa dela. Arroz, frango ensopado e salada. Nada chique, mas tinha gosto de casa, de conversa boa, de paz. No meio da refeição, ela me olhou com aquele jeito de quem enxerga o que está por trás do silêncio. A senhora não sente falta deles? Perguntou. Pensei honestamente antes de responder. Sinto falta do que eu achava que tinha, falei. Do filho que eu pensei que existia. Da família que eu imaginei que éramos. Ela assentiu devagar. Mas dessa bagunça, dessa dependência, dessa humilhação, disso não sinto falta nenhuma. E era verdade. Eu ainda lembrava do Renato pequeno, correndo pelo quintal, rindo das coisas simples. Lembrava de pentear o cabelo dele antes da escola, de colar os botões da camisa dele, de cantarolar músicas enquanto preparava a merenda. Essas lembranças seguiam vivas. Mas o homem que ele havia se tornado não tinha nada do menino que cresci criando com tanto esforço. E Patrícia? Ela tinha desaparecido por completo da minha rotina, como se nunca tivesse existido. Não veio atrás de mim, não pediu desculpa, não enviou bilhetes, não tentou conversar. Talvez por orgulho, talvez por vergonha, talvez porque, sem meu dinheiro, eu não servia mais ao propósito dela.
Eu não senti falta. Meu neto, por outro lado, virou presença constante. De vez em quando, ele aparecia na porta com um desenho torto dizendo que era para mim. Às vezes, vinha com um brinquedinho na mão só para me mostrar. Outras vezes, mandava mensagens pequenas, do jeito que criança escreve, perguntando se eu já tinha jantado. Eu respondia tudo com paciência, com carinho, sem falar mal dos pais dele, sem usar a criança como ponte nem arma. Ele era inocente. Ele merecia o melhor de mim. Com o tempo, percebi que Renato começou a mudar o tom das mensagens. Já não havia imposição nem cobrança. Apenas tentativas, tímidas, de aproximação. Mãe, o que acha de almoçarmos juntos um dia? Eu não aceitei, mas também não ignorei. Só respondi. Ainda não é hora, Renato. Ele não insistiu. E aquilo me mostrou que ele estava aprendendo, talvez pela primeira vez na vida, que eu não era propriedade dele. Minha rotina mudou. Voltei a caminhar pela manhã, coisa que eu não fazia desde antes de Patrícia começar a reorganizar minha vida como se eu fosse um móvel velho. Comecei a ajudar no projeto social da igreja, brincando com as crianças, ensinando algumas das receitas que aprendi na cozinha onde trabalhei por tantos anos. O pastor até me convidou para assumir a parte das marmitas de sábado, e eu aceitei com alegria. Também descobri um grupo de dança sênior no centro comunitário. No começo fui só olhar, com vergonha dos meus joelhos que já não são os mesmos. Mas as outras mulheres me puxaram pela mão, deram risada, disseram que ali ninguém estava preocupado com perfeição. Ali estávamos todas vivas, e isso era o suficiente. E eu dancei. Meio torta, meio tímida, mas dancei. E senti uma alegria tão leve que quase chorei. Foi então que, num final de tarde, decidi fazer algo que não fazia havia anos. Saí sozinha para jantar. Escolhi o mesmo restaurante onde tudo tinha acontecido. Não por provocação, mas porque eu queria criar uma nova memória naquele lugar, uma memória minha. Entrei pela porta com passos firmes. Dessa vez não havia Patrícia me dizendo para eu não fazer feio. Não havia Renato me olhando como problema. Não havia Neto distraído com tablet. Havia só eu. O garçom, um moço jovem, me recebeu com um sorriso educado. Olhou para mim sem pressa, sem julgamento. Mesa para quantos? Eu respirei fundo, sentindo um orgulho quente dentro do peito. Para um, respondi. Sentei perto da janela, pedi um prato simples e uma água. Quando meu pedido chegou, senti um nó na garganta, porque era tão bom, tão silencioso, tão meu. Comi devagar, aproveitando cada sabor, sem medo de quanto ia custar, sem receio de olhares, sem ninguém controlando o cardápio. Quando terminei, paguei com meu cartão novo, aquele que ninguém jamais tocou além de mim. Enquanto assinava o comprovante, percebi algo. Eu estava sorrindo. Ao sair, me vi refletida no vidro da porta do restaurante. Uma mulher de quase 70 anos, com rugas profundas, cabelos brancos, mãos gastas, mas com o olhar vivo, firme, presente. Uma mulher que finalmente tinha aprendido que amor não é servidão, que família não é obrigação cega, que respeito começa dentro da gente. Do lado de fora, o vento soprou devagar e senti a noite abraçar meu corpo com aquele frescor de começo, de recomeço. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.